Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo da disciplina de Matemática. Esse vídeo é dedicado aos alunos do oitavo ano e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de probabilidade e estatísticas, certo? Hoje, para complementar o nosso conteúdo, nós vamos ver as medidas estatísticas. Pessoal, existem três tipos de medidas estatísticas. A primeira delas é a média aritmética, certo? A segunda é a média ponderada e a terceira é a média geométrica. Eu vou explicar como se calcula cada um desses tipos de média, certo? A média aritmética é a mais usual, é aquela que a gente utiliza para calcular a média que a gente coloca, a média entre as notas que a gente coloca no boletim de vocês, por exemplo. Então essa aqui é a mais simples que tem e eu acredito que todos já sabem como se calcula, né? Mas eu vou explicar aqui o passo a passo. O conceito dela está aqui bem no início do nosso conteúdo. A média aritmética de n números reais é o número que se obtém somando os n números e dividindo o resultado por n. Ou seja, pessoal, você tem uma quantidade de valores. Para calcular a média entre esses valores, você vai ter que somar todos eles e vai dividir pela quantidade de valores. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma quantidade de valores, né? E o exemplo pede para calcular a média aritmética entre eles, certo? Lembrando que essa é a média aritmética. Então, se você observar aqui, eu tenho 5 valores, é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 8. Eu vou calcular a média aritmética dele. O passo a passo é o seguinte. Primeiro, você tem que encontrar a soma entre esses valores. Você vai somar todos. Então é 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 8. 2 mais 3 é 5. 5 mais 5 é 10. 10 mais 7 é 17. E 17 mais 8 é 25. Então, quando você somar esses valores aqui, eu vou obter 25. Logo em seguida, eu tenho que dividir pela quantidade de elementos, né? Quantidade de valores. Quantos valores eu tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou dividir por 5. Então a média aritmética entre 2, 3, 5, 7 e 8 é 5. 25 dividido para 5 é 5. É bem simples, né, o modo de se calcular a média aritmética. Vamos ver o segundo exemplo aqui. Calcule a média aritmética entre 1,27, 2,38, 4,76 e 42,89. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu já falei antes, né, mas eu vou falar novamente. Nesse conteúdo de probabilidade estatística é essencial o uso da calculadora, certo? Nesse conteúdo, exclusivamente para esse conteúdo, probabilidade estatística. Por quê? Porque na maioria das vezes os números vêm de forma fracionada, nem sempre vem da forma inteira. E muitas vezes a gente perde muito tempo calculando, né, na mão esses números fracionados. Então é de grande importância se utilizar a calculadora. Também nos conteúdos de física, né, que envolve cálculos, assim como em física, essa matemática que também a gente utiliza. Então, vamos lá. 1,27 mais 2,38 mais 4,76 mais 42,89. Eu vou pegar esses valores e vou somar todos. A soma desses valores deu 51,3. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então a soma deles eu vou dividir por 4. 51,3 dividido por 4 dá 12,85. Certo? Essa é a média aritmética. Não esqueçam. Somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Muito simples. A nossa próxima medida estatística é a nossa média ponderada, certo? Vamos chamar de MP, média ponderada. A média ponderada de n números reais é o número que se obtém multiplicando cada número pelo seu peso, somando esses produtos e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Pessoal, parece complicado, né? Mas é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada valor e multiplicar pelo seu peso. Isso quer dizer que sempre, em todo problema, toda questão que envolver média ponderada, cada valor vai ter um peso para ele. Por exemplo, o valor A1 tem um peso. O peso é P1, certo? O valor A2 tem um peso. O peso dele vai ser P2.
e assim sucessivamente, né? O valor AN vai ter um peso AN. Esses pesos, pessoal, podem ser o mesmo valor ou podem ser valores diferentes. Então vamos ver aqui um exemplo aqui. Eu tenho esses valores aqui, ó, 3, 4 e 5. Os pesos são 1, 2 e 2. Isso quer dizer o quê? Que o peso do 3 é o 1, o peso do 4 é 2 e o peso do 5 também é 2. Então, aqui vai ser tranquilo. Se você observar, o 4 e o 5 tem peso igual, né? Que é 2. A gente utiliza esses dois valores, né? No caso aqui é só 1, para multiplicar pelo 4 e pelo 5. Então vamos lá, olha só como é simples, ó. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo peso dele. Quem é o peso de 3? É 1. Então vai ser 3 vezes 1, tá aqui, ó. Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar pelo peso dele. Quem é o peso dele? 2. Então é 4 vezes 2. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pelo peso dele. O peso dele também é 2. Então vai ser 5 vezes 2. E esse produto aqui eu vou dividir pela soma dos pesos. Eu vou somar os pesos. Ó, os pesos 1, 2 e 2. Então vai ser 1 mais 2 mais 2. Aí você pergunta o seguinte: professor, eu coloco 2 só uma vez, né? Não porque está repetido. Não. Você vai colocar a quantidade de vezes que ele for representando o peso. Entendeu? Se o 2 está representando o peso de 2 números, então ele vai aparecer 2 vezes. Beleza? Então 1 mais 2 é 5. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Aí vamos lá. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Quando você somar esses valores, 3 mais 8 mais 10, o resultado vai dar 21. Então eu vou ter 21 dividido para 5. 21 dividido para 5 na calculadora está 4,2. Viu, pessoal? Não esqueçam, sempre estejam com a sua calculadora em mãos, certo? Então, ó, 21 dividido para 5, 4,2, certo? Então vamos lá, 4,2, essa é a nossa média ponderada. É bem simples, né? Não tem muita dificuldade não. A nossa média geométrica, pessoal, é o seguinte. Ela é até mais simples, né? Porque aparentemente, né, vai envolver cálculos com raiz quadrada. Só que você vai utilizar a calculadora, então vai ficar muito mais fácil do que as outras, né? Então vamos lá. A média geométrica, ela sempre vai ser calculada apenas para 2 números, certo? Inicialmente para 2 números. O que acontece? Nós vamos pegar esses 2 números, né, A1 e A2, multiplicar e extrair a sua raiz quadrada. Por exemplo, eu quero calcular a média entre os números A1 e A2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o A1, vou multiplicar por A2. E em seguida eu vou calcular a sua raiz quadrada. Beleza? Como assim, professor? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos calcular a média geométrica entre o 2 e o 18. Um exemplo simples. 2 e 18. A nossa média geométrica vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 18. Pessoal, a multiplicação de 2 vezes 18 é 36. Então a nossa média geométrica vai ser a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Beleza? Simples. Média geométrica entre 2 e 18 é 6. Aqui a gente tem um outro exemplo. Calcular a média geométrica entre 2 e 8. Então vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Muito simples, né? Aqui eu tenho, pessoal, o exercício que a gente chama de passo a passo. Ele no livro de vocês, assim como o meu, já vem a resolução.
Então eu aconselho que vocês, pessoal, refaçam essas resoluções aqui. São poucos exercícios, são 4 questões. Então você leu o enunciado, tenta resolver e depois confere se você acertou, beleza? Vamos pegar um deles aqui para a gente tentar resolver. Vamos pegar esse aqui da segunda questão. Num supermercado trabalham 4 supervisores, ganhando cada um 1.450 por mês, né? 20 caixas, ganhando cada um 950 por mês, e 40 auxiliares, ganhando cada um 500 reais por mês. Em média, quanto ganha cada um desses empregados? Pessoal, se você observar, cada salário, né? Cada salário, ele é pago para cada tipo de função, certo? O tipo de função, o valor do salário depende do tipo de função. Por exemplo, esse aqui, que é o maior, né, 1.450, ele é pago para supervisores, tá aqui, ó, supervisores, beleza? Quantos supervisores são? 4. Então, o peso desse salário vai ser 4. 20 caixas, 20 atendentes de caixas ganham 950. Então, o peso para esse salário vai ser 20. 40 auxiliares ganham 500 reais. Então, o peso para 500 reais vai ser 40. Então, vamos utilizar a média geométrica, certo? Bem simples de identificar qual média a gente utiliza. Então, vamos pegar. Lembrando que a média geométrica, pessoal, eu mostrei aqui. Desculpa, é a média ponderada. Eu chamei de média geométrica, mas é a média ponderada. A média ponderada, pessoal, que a gente viu aqui, é pegando os pesos e multiplicando por cada um de seus valores. Depois soma os resultados e divide pela soma dos pesos. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 4 supervisores, né? Então vai ser 4 vezes o valor do salário, 1.450. Mais 20 caixas, né? Ganhando 950. Então vai ser 20 vezes 950. Mais 40 auxiliares ganhando 500 reais. Então vai ser 40 vezes 500. Beleza? Essa aqui vai ser a parte de cima da nossa divisão. Isso aqui tudo eu vou dividir pela soma dos pesos. São quanto a quantidade de peso? Ó, 40, aliás, 4 supervisores, 20 caixas, né? 20 mais 4 dá 24, mais 40, então vai dar 64. Então você coloca 4 mais 20 mais 40. Pronto, depois que você monta, vem a parte fácil, né? Que é só usar a calculadora. 4 vezes 1.450 mais 20 vezes 950 mais 40 vezes 500. Então, para não perder muito tempo, que eu estou fazendo com o mouse, eu já vou ver o resultado aqui, quanto foi que deu. Ó, 1.450 vezes 4, 950 vezes 20, 500 vezes 40. 1.450 vezes 4 dá 580. Você faz na calculadora e acha esse resultado. 950 vezes 20 dá 19.000. 500 vezes 40 dá 20.000. Quando você somar todos esses 3 valores, você vai obter 44.800. E vai dividir pela soma dos pesos, né? Que é 40 mais 20 mais 40. Aliás, 4 mais 20 mais 40, que dá 64. Então, 44.800 dividido por 64 dá 700. Essa aqui é a nossa média ponderada, viu? Média ponderada é quando se tem os pesos, beleza? E aí, pessoal, vocês podem fazer o restante praticando aí, ó. Essa aqui também, a terceira, é bem simples. Eu não fiz a primeira, eu fiz a segunda, viu? Essa terceira aqui é bem simples. Vamos pegar aqui a letra B. Vocês façam a letra A. A letra B aqui é o seguinte, ó. A questão pede para calcular a média geométrica. Pronto, média geométrica. É só colocar a raiz. Lembrando o seguinte, pessoal. É até interessante. Eu não vou fazer a letra A porque a letra A tem 2 valores. Aqui são 3. Então eu vou fazer esse de 3 aqui, que é mais complexo, né? Mais complexo que um de 2. Então, ó,
Pessoal, prestem atenção. Se for 2 valores, é raiz quadrada. Se forem 3 valores, é raiz cúbica. Beleza? Se forem 4 valores, seria raiz quarta. Pessoal, a calculadora tem como calcular essa raiz aqui, pessoal. Olha, se vocês tiverem... Qualquer calculadora dá para calcular essa raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Mas se vocês forem em algum local para comprar uma calculadora para poder utilizar durante os exercícios, procurem uma calculadora científica, viu? É a melhor opção para se fazer esses tipos de cálculo. Facilita bastante, você economiza muito tempo para fazer os cálculos. Então vamos pegar essa aqui, a letra B são 3 valores, então vai ser raiz cúbica. Então vai ser a raiz cúbica de 20 vezes 27 vezes 50. Quando você pegar 20 vezes 27 vezes 50 é 27.000. Beleza? Então você vai calcular a raiz cúbica de 27.000. Deixa eu ver se minha calculadora aqui do computador tem essa raiz cúbica. Raiz cúbica. Essa calculadora aqui, ela não tem. Se tiver aqui, está desabilitada a função. Mas nas calculadoras científicas que a gente encontra aí por essas lojas de utilidades, a gente já tem a teclazinha para calcular o valor de cada raiz. Você coloca, tem uma teclazinha que você aperta, ele aparece o símbolo. Aí você escolhe o valor do índice aqui, certo? Por exemplo, se você quiser calcular a raiz sétima, aí você só digitar o 7 fica a raiz sétima. Como aqui é a raiz cúbica, nós vamos colocar só o 3. Então, raiz cúbica de 27.000 é 30. Então, pessoal, depois que vocês fizerem o passo a passo dessas questões, vocês podem começar a fazer essas questões aqui, ó. A 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, ela é muito grande, mas ela envolve muita interpretação. Vocês podem estar fazendo ela também, certo? A 13 é a maior que tem. Aí vocês façam a 14 e a gente termina essa parte aqui. Aí na próxima aula a gente já vai para a parte de probabilidade, que também é bem simples e em uma aula dá pra gente ver todo esse assunto de probabilidade. Beleza? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem lá no privado para perguntar qualquer coisa. Então, façam aí o passo a passo e resolvam o exercício, que eu estarei aguardando as respostas. Até mais e bons estudos.